mundo recebem uma super cobertura da mídia. A vida, as viagens, a morte e agora a sucessão de João Paulo II foram organizados de maneira a atender aos meios de comunicação. Eventos como o Conclave, as Olimpíadas e o casamento de Charles e Diana são conhecidos como Media Events. O tema do Mídia de hoje é celebrações midiáticas. Boa noite. O Mídia de hoje tem como tema celebrações midiáticas. Para conversarmos sobre o assunto, estamos recebendo a professora de Publicidade da FAESA e pesquisadora sobre Media Events, Janaína Leite, e o coordenador do curso de Ciências da Religião da FAESA, o professor Vitor Rosa. Boa noite. Boa noite. Professora Janaína, vamos começar definindo o que é um Media Event. Bom, um Media Event ou um cerimonial midiático, ou um acontecimento midiático, ele é um tipo de programa televisivo que tem características muito próprias e que foi estudado, ou vem sendo estudado, por dois autores, que são o Daniel Dayan e o Elil Katz. O que eles dizem, então, sobre o Media Event? Que ele é um tipo de feriado na comunicação social. Ele é um tipo de programa tão especial e tão inusitado para aquilo que é a programação diária de uma TV, que ele interrompe a programação normal e ele tem a característica também de reunir as pessoas em torno daquilo que está acontecendo. Então, eu acho que é mais fácil explicar com exemplo. Você falou da Copa do Mundo, né, na apresentação e tal. Uma final de Copa do Mundo em que jogue Brasil e Alemanha, por exemplo, no Brasil isso é um acontecimento mediático. Se você olhar, isso é transmitido ao vivo, as televisões todas, ou a grande parte das televisões estão ligadas para assistir aquele programa. Existe uma congregação quase em torno da TV, as pessoas se reúnem, elas se preparam. A própria programação se prepara para receber esse evento que é tão diferente. Então você tem spots televisivos que anunciam esse programa, você tem uma preparação prévia, é como se as pessoas fossem se ambientando para receber aquilo que é um grande acontecimento, né? Um papado poderia ser considerado assim um prato cheio para se realizar vários media events? Isso, vários, na verdade. O Dayan e o Katz, eles falam de 3 tipos de media event: coroações, conquistas e competições. E aí o que acontece? Um papado, por exemplo, quando você tem, no caso, a morte do João Paulo II, você tem uma coroação. Na verdade, o que você tem ali, uma coroação da santidade do Papa, do carisma dele e da própria fé católica. Então, naquele momento, e as televisões todas estavam lá, quer dizer, transmitiram. Como a morte dele foi quase que as pessoas esperavam por aquilo, todo esse processo da doença, do finalzinho da doença e até da morte, você tinha televisões ao vivo cobrindo. Você tinha gente parando para assistir, na hora do almoço as pessoas nos restaurantes tinham lá um ao vivo da televisão informando o que estava acontecendo, né, se o Papa já tinha morrido, se não tinha morrido, o que estava em curso em Roma, né. Então isso é um tipo de media event. O papado é repleto de exemplos. A visita do Papa ao Brasil foi também para o Brasil um media event, a cobertura, né, a missa que ele rezou, etc., as missas. A visita dele a Jerusalém, né, isso também foi um media event. Esse Papa, e aí é um assunto que o Vitor domina muito mais do que eu, na verdade o Papa anterior, o João Paulo II, foi um Papa que ele teve uma característica midiática muito forte. Então houve um casamento muito interessante entre aquilo que era a própria figura do Papa, a sua atitude, a maneira como ele se comportava e o interesse da televisão, porque o Media Event, ele é um interesse da televisão, a televisão tem interesse em abrigar esse tipo de programa, porque normalmente esses programas reúnem uma audiência que não é comum em nenhuma outra situação, né?
Só para terminar, eu tinha falado de coroação, conquista e competição. Então, aí competição seriam, então, debates eleitorais, seriam competições, próprios jogos, Copa do Mundo, né, Olimpíadas. E conquistas seriam feitos grandiosos. Então, por exemplo, a chegada do homem à Lua, que foi também transmitida via TV. Né? Então, isso foi uma conquista, foi um evento mediático, segundo o definem Dayan e o Katz. Professor Vitor, então a gente está vendo que tem um monte de acontecimentos na vida de um Papa que ganham a mídia. Então, na vida de João Paulo II, o que houve assim, o que aconteceu que teve uma maior cobertura da mídia, que ganhou uma projeção tanto aqui no Brasil, nas visitas que ele fez, como no mundo? É interessante, né? A Janaína está aí explicando muito bem, né, toda essa questão do ponto de vista conceitual, do ponto de vista teórico, né? Trazendo isso, né, as figuras dos papas, né? Nós podemos dizer que João Paulo II foi assim uma liderança religiosa que soube explorar muito bem essa potencialidade da mídia. Historicamente, se nós pegarmos outros papas, nós poderíamos dizer que se naquele momento histórico eles tivessem a oportunidade que João Paulo II teve, eles teriam feito até, eu acredito, teriam até uma expressividade maior. Por exemplo, é o caso de João XXIII. João XXIII assumiu em 1958, né? Foi até um papado curto, porque ele acabou morrendo em 1963. Ele foi uma figura que revolucionou a Igreja Católica, apesar da idade. E até interessante, ele foi eleito para ser um papa de transição, porque o Colégio dos Cardeais... O pontificado mais curto, né? Ele foi assim, na verdade, o pontificado mais curto foi João Paulo I, né, que foram 33 dias. Mas né? a transição, assim, porque era estimado que o pontificado dele seria curto com relação, por exemplo, ao do João Paulo II. Exatamente. Então, João 23, o que acontece? Foi uma figura extremamente carismática. Ele conquistou o mundo na época, né, pela sua simpatia, pela sua simplicidade. É aquela figura do paizão, né? Já tinha uma idade um tanto quanto avançada, né? Mas ele revolucionou a igreja, ele convocou o Concílio Vaticano II, que foi o marco assim, divisor de águas na história da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas se nós perguntarmos sobre João 23, dificilmente as pessoas vão se lembrar dele, vamos dizer assim, como se lembram de João Paulo II, mas foi uma figura assim, extremamente marcante dentro da própria igreja cristã. Não é? O Papa Bento XVI, né, ele pode ser considerado um Papa que também está ocupando essa posição para uma transição? É interessante que essa questão que você levanta, né, eu fico até me perguntando, né, porque o que acontece? O Colégio dos Cardeais, né, eu creio que está apostando no Papa Bento XVI exatamente como essa figura de transição. E aí, em que eu me fundamento para acreditar nisso? No fato do Colégio dos Cardeais ter feito assim uma escolha muito rápida, né? Em praticamente 2 dias de trabalho, foi eleito o novo Papa. E aí alguns motivos vêm, né? Lógico. Primeiro, desde 1981, ele ocupa um cargo estratégico no Vaticano, que é o de prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Em outras palavras, é aquele que cuida da ortodoxia, ou seja, do conhecimento correto das verdades cristãs. Então, ele, desde 1981, foi o braço direito de João Paulo II. Conhece a máquina vaticana, né, a Cúria Romana, de uma forma fantástica. Então, os cardeais pensaram, olha, é um nome de consenso, vamos dizer assim, um homem que tem toda a capacidade, né? E aí entra essa questão, né? Que aí eu me reporto até uma análise de um outro colega nosso, né, do professor Edgar Rebouças, né, levantando a própria formação acadêmica do Papa Bento XVI, um homem que tem um domínio muito grande na área da questão das línguas, fala fluentemente 10 línguas, foi professor universitário, tem muitas obras escritas, né, no campo da teologia,
foi assessor no Concílio Vaticano II. Enfim, é uma figura que traz, né, toda essa carga, né? E eu acredito que ele poderá seguir essa linha de João Paulo II, de aproveitar a mídia exatamente para se projetar, né? E ele tocou em alguns pontos interessantes, que aí eu peço até a Janaína para comentar depois. Ele já começou a tocar em pontos polêmicos, como, por exemplo, nesse a questão... sábado agora, né, primeiro sábado depois da sua eleição, ele se reuniu com jornalistas do mundo. Sim. E se colocou à disposição e afirmou, né, que ele estava disposto e queria continuar a ter essa relação. Ele Exatamente. se reuniu, parece que com 4.000 jornalistas, né? Falou exclusivamente aos jornalistas. Aos jornalistas. Exatamente. E é até interessante que ele já começou, e isso está sendo explorado pela mídia, não é? Essa questão dele tocar em pontos polêmicos, como, por exemplo, e agora? Quem é divorciado vai poder ou não comungar? Aí cria-se, não, havia um projeto que estava engavetado no Vaticano. Aí começa a criar aquelas histórias, né, de bastidores muito interessantes. Então, isso aí acaba rendendo, faz com que ele permaneça, né, presente. Né? Agora, olha só, o Vitor estava falando dessa questão do conclave e da eleição do Bento XVI, né? Como que um acontecimento mediático também, ele migra de uma categoria a outra. Então, aquilo que começou como uma coroação do Papa morto, na verdade, no momento do conclave, vira uma competição. É coberto como uma competição. E aí saiu logo durante o conclave uma charge do Amarildo na Gazeta, que é genial, que mostra exatamente isso, que é o conclave acontecendo na televisão e um brasileiro de camisa brasileira, bandeira brasileira na mão, para assistir. Então, naquele momento, aquilo ali ilustra perfeitamente a ideia de que aquele conclave é transmitido como um media event, é recebido como um media event, mas que é quase como se fosse uma Copa do Mundo, já que havia um brasileiro entre os cardeais elegíveis, né? Então, essa figura do brasileiro fica lá na frente da televisão torcendo. No caso desses fatos da vida do Papa, né, da sucessão, não tinha uma periodicidade concreta. Pode acontecer daqui 20 anos ou daqui 10 anos. Alguns eventos, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, têm essa periodicidade. O público se interessa mais quando um evento segue esse processo de periodicidade, cria uma expectativa do público, ou esses fatos ilusitados também são atrativos? Qual que é o que tem mais destaque? Eu acho que depende muito. Por exemplo, no Brasil, talvez o grande acontecimento tenha sido o funeral do Ayrton Senna. E aí você teve a morte, que foi um acontecimento fortuito, então é um fato jornalístico, né? E que aconteceu também ao vivo, o acidente e tal, na corrida, durante a corrida. E aí você teve depois a chegada do corpo ao Brasil, transporte, né, em cima do corpo de bombeiros e aquela multidão e tal. Talvez aquele fenômeno tenha sido o maior media event que a gente viu aqui no Brasil e relativo a um brasileiro. Na verdade, o que caracteriza essa questão da dimensão do media event, ou se a pessoa vai se incorporar àquele ritual ou não, porque o media event ele é um ritual mediático. As pessoas se preparam para fazer parte de um ritual, seja esse ritual festivo, seja esse ritual mais emocional, ou até um velório, etc., mas é um ritual. As pessoas se sentem parte daquele ritual através da TV. Né? Essa que é a ideia do media event. Essas Copas, né, a Copa, a Olimpíada e tal, o Brasil tem essa tradição da Copa do Mundo, tanto que a Copa aqui tem uma cobertura muito mais aprofundada do que a Olimpíada. Né? Então, a Copa do Mundo, o que acontece é que, por ter uma periodicidade fixa, a televisão também se prepara com muita antecedência. O media event, muitas vezes, se ele acontece assim, a morte e aí o funeral. A televisão, a mídia, tem pouco tempo para se organizar, né? Mas mesmo assim a Globo, por exemplo, manda vários jornalistas para Roma para cobrirem a doença, a morte, o conclave, a eleição do novo Papa.
Mas na Copa não, eu já sei que vai acontecer, eu já sei aonde vai ser, eu já tenho como planejar a vinheta de abertura, a cobertura, que jornalistas que eu vou mandar para lá, que jornalista vai exercer um papel que é importante também dentro do acontecimento, que é o papel de cerimonialista. Por exemplo, na morte do Papa e depois no conclave, você tinha que ter alguém que explicasse para as pessoas o que estava acontecendo. Porque elas, nós, os telespectadores, a gente não tinha noção da complexidade daquele ritual, das fases que compunham aquele ritual que estava acontecendo lá em Roma. Então, o jornalista, ele tem esse papel, muitas vezes, de moderador daquele assunto, de esclarecer aquilo para o público. E aí, quando é um assunto que foge muito do domínio de um jornalista, o que eles fazem? Tem sempre alguém que é um convidado. Um especialista. Um especialista no assunto, que vai dividir com o jornalista, mas o jornalista é que tem essa função de ser o cerimonialista mesmo, ele é o mestre de cerimônias. É ele que apresenta o Media Event para o telespectador, que dá, muitas vezes, a voz do jornalista muda. As pessoas começam a falar mais baixo ou mais alto, se for o caso de um acontecimento festivo, né? Existe essa mudança. O papel do jornalista também é muito importante. Ele cria todo esse clima. Exatamente. Para criar expectativa e compor, né, o Media Event. No caso do casamento da Diana e do Príncipe Charles, e do casamento do Príncipe Charles agora com a Camila. Casamento é uma cerimônia que praticamente todo mundo conhece e já foi há muitas. Mas, especificamente, nesses dois casamentos, como que foi feita a preparação para que existisse essa cobertura na mídia? Bom, o Charles e a Diana, que eu acho que, assim, mediaticamente teve muito mais importância do que esse da Charles com a Camila. O que aconteceu? O Charles e a Diana também, eles encarnaram ali o mito da Cinderela. Né? Era um conto de fadas e era, naquele momento, a concretização do "e fomos felizes para sempre". Então isso vai para o imaginário das pessoas, né? Você tem um príncipe, uma princesa, tudo isso contagia a população, não só na Inglaterra, mas no mundo inteiro. Tanto que o evento foi transmitido para o mundo inteiro. Mas ali você tem também o envolvimento das pessoas que estão lá, que vão, os cortejos, né? Você não tem só um evento que acontece a portas fechadas, você tem a participação dos populares ali, mas você tem as pessoas que, o Dayan e o Katz, eles têm um texto falando especificamente sobre esse casamento, e eles contam que as pessoas se vestiam com as melhores roupas e se juntavam para assistir nas suas casas aquela cerimônia, né? E mesmo numa cerimônia, é um casamento, todo mundo já foi a vários, é verdade. Mas aquele casamento específico, ele tinha uma série de características e de detalhes que precisavam também ser explicadas. E aí quem fazia isso? O jornalista, que era o mestre de cerimônia da televisão. Dizem que alguns convidados recebiam, assim, certos procedimentos. O chapéu, a altura do chapéu, isso é verdade. Não podia usar chapéu alto, porque senão ia atrapalhar a cobertura da mídia, a TV, não ia... Né? Ficar na frente da câmera. Exatamente. O horário também parece que eles regularam de acordo com a disponibilidade do satélite. Tudo isso foi pensado. Esse Media Event foi um Media Event inteiramente planejado. E aí um casamento você tem meses, às vezes anos de antecedência para poder planejar. Então você faz antes, todas essas questões técnicas são pensadas e são acordadas entre quem realiza a cerimônia, no caso ali entre a família real, né, a emissora, a TV, e muitas vezes você tem ainda um outro participante, que é o público, que tem sempre menos poder, que é aquele que vai receber. Mas é sempre um acordo, de alguma maneira, entre esses três polos. Por quê? Porque se eu quero fazer do meu casamento um Media Event, nenhuma televisão vai se interessar por esse assunto. Então não adianta eu, organizador, querer fazer um Media Event. Não adianta também a televisão sozinha querer fazer um Media Event se ela não tem nenhum fato, à exceção dos teledebates, né? Mas mesmo assim elas precisam da concordância e da anuência dos debatedores, dos políticos. E não adianta também a televisão e os organizadores do Media Event se unirem para transformar isso num Media Event se o público se nega a participar. Então,
precisa desses 3 fatores. Só que o público, a gente sabe que ele acaba sendo muitíssimo influenciado pelas chamadas televisivas e por essa aura de importância de que o evento é revestido. Então a gente acaba assistindo por contágio, a gente assiste porque tem que assistir, porque esse é o assunto do bar da esquina, esse é o assunto da padaria, na aula, no trabalho, e o Media Event tem essa característica. Ele migra da televisão para os outros veículos de comunicação, então os jornais, rádio, e também para a vida cotidiana. Isso faz com que as pessoas se sintam impelidas a assistir, obrigadas a assistir, a participar daquilo que elas sabem que é especial. Professor Vitor, e a professora Janaína pode até ajudar nessa resposta. No caso da morte do Papa, a maneira como a mídia fez a cobertura, de todos os acontecimentos, o período que ele estava doente, depois quando ele faleceu, o velório dele, o senhor acredita que esse papel da mídia amplificou o sentimento, a mobilização, o número de pessoas que foi visitar a Basílica? Eu creio que sim. A própria figura do Papa João Paulo II, de certa forma, já fazia isso, porque o Papa João Paulo II teve um brilho muito especial junto às pessoas. Então, ele é uma pessoa assim, muito comunicativa, e acabou cativando. Desde o início, em suas primeiras aparições, e em suas viagens, primeiro ele transpareceu assim, aquela imagem de um Papa que jovem ainda, tinha menos de 60 anos quando foi eleito, então um Papa jovem, atleta, e que praticava esportes, e mesmo depois de eleito Papa, continuou praticando esportes. Então a gente via essa figura, Depois os próprios gestos dele, nos momentos das visitas, ele chegava no país e fazia questão de beijar o solo daquele país, E aqui no Brasil, inclusive, quando ele voltou uma segunda vez, ele quebrou até o protocolo, porque ele só beijava o solo do país a primeira vez. Quando ele retornou ao Brasil, ele beijou novamente o solo. Então isso tudo acaba atraindo, Então primeiro essa figura, o Papa, é até interessante da gente verificar, O cardeal Ratzinger era uma figura escondida dentro da Cúria Romana. Ninguém conhecia o cardeal Ratzinger, a não ser assim os próprios membros, da hierarquia católica. Ou um pouco quando, na década de 80, ele assumiu o papel de inquisidor e começou a silenciar os teólogos, ligados à teologia da libertação. Mas o que acontece? Era aquela figura apagada. De repente, quando anunciaram, Habemus Papam, é o cardeal Ratzinger. Pronto, imediatamente ele já deixou de ser o cardeal Ratzinger, é o Papa Bento XVI. Então, imediatamente, quando ele aparece, algumas pessoas têm até uma foto num dos jornais, uma pessoa assim, chorando, aquele misto assim de choro, de lágrimas e sorriso, e gritando, é o Papa, é o Papa. O Ratzinger aparecia sempre. Mas agora ele já não é mais o Ratzinger, ou Josef Ratzinger, é o Papa Bento XVI. Então, a própria função Papa já é revestida de uma certa questão de mística. Então as pessoas se aproximam do diferente, do sagrado, do transcendental. E João Paulo II, voltando agora ao João Paulo II, ele já tinha isso e ainda ele tinha esses gestos de carinho, ele abraçava as crianças. Quando ele visitava os países, ele fazia questão de treinar bastante a língua e falava até alguma coisa de improviso, como aqui no Brasil, se Deus é brasileiro, o Papa é carioca. Então isso acaba se aproximando das pessoas. E nesse momento final da vida dele, ele começou a ser visto como quase que com um martírio, aquele sofrimento. Imaginem, aquele velhinho, sofrido, doente, se arrastando, que não consegue mais falar. E aí a gente pode contar com o apoio de Janaína para ver aquelas imagens, Janaína? Dele tentando articular alguma coisa e captam, e aquela foto sai estampada em vários jornais, do Papa quase que
querendo gritar, mas assim, aquele grito que a gente não sabe se é uma expressão de voz ou de dor, né? Então, isso é interessante, né? Então, ele passou a chamar a atenção do mundo pelo sofrimento, mas aquele que não deixa a sua missão, né? Que conduz até o momento, né? Mesmo com todo o sofrimento, né? Bom, professora Janaína, nós vimos que em muitos eventos assim, midiáticos está ligado diretamente a uma celebridade, a um chefe de Estado, a um atleta. É possível que um evento midiático se prenda apenas à figura da pessoa? No caso, por exemplo, estamos recebendo um Papa. Independente de qual Papa seja, dependendo do que ele vai fazer, só a figura dele já serve para criar esse evento? Às vezes sim, no caso do Papa especificamente, isso é muito claro, né? Quer dizer, a visita dele ao Brasil foi um acontecimento mediático. As televisões andaram atrás dele o tempo inteiro, o momento que ele rezou a missa lá no Maracanãzinho, o que foi? Isso. Né? Foi transmitida e aquilo, mas muitas vezes isso se dá também com outras pessoas, caso do funeral do Ayrton Senna, né? Você tem a posse do Lula, também foi um media event, você teve lá impeachment do Collor. O impeachment do Collor também foi um media event. Você tem uma conjunção de fatores, você tem transmissão ao vivo, de quase todas as emissoras, às vezes, né? Por exemplo, alguns eventos, tipo Copa do Mundo, você tem a compra de direitos, mas outros são eventos que são livres, né? Então, mais de uma emissora transmite aquilo muitas vezes, a pessoa muda de canal e ela está vendo a mesma coisa, né? No caso da posse do Lula, ou no caso do impeachment do Collor também, as pessoas tinham a noção clara de que assistir aquilo era fundamental para que elas se sentissem parte da história do país delas. E isso é uma coisa que o acontecimento mediático traz também. Eu não estou lá, eu não posso estar presente, eu não fui a Brasília, mas assistir pela televisão é quase como estar lá. Substitui essa presença física, muitas vezes, quando o acontecimento é bem sucedido. E essa história sempre rodando em torno, às vezes, de alguns personagens chaves. Às vezes não são os personagens. Quando você tem, por exemplo, disputas entre times, Copa do Mundo, você tem 2 times, né? 11 para cada lado, 22 mais o juiz e etc e tal. Você não tem ali uma pessoa só, né? Você tem um media event criado em torno de um acontecimento esportivo. No debate também, você tem mais de uma pessoa, né? Você tem lá o último agora, por exemplo, você tinha o Lula, o Serra, o Bonner, e aí a escolha dessa jornalista que faz o papel de mestre de cerimônia, ela nunca é ao acaso, é sempre alguém que tenha a cara da emissora, que tenha credibilidade, que seja capaz de transferir ainda mais importância para esse acontecimento, né? Não vai ser o repórter de rua que vai ser o moderador do debate, né? Vai ser alguém que tem essa história e essa importância dentro da própria emissora. Para criar o evento. Bom, vamos dar uma pausa e voltamos em seguida com a professora Janaína Leite e o professor Vitor Rosa, tratando do tema celebrações midiáticas.
Estamos de volta ao Mídia com o tema Celebrações Midiáticas, recebendo hoje a professora Janaína Leite e o professor Vitor Rosa. Professora Janaína, o que numa eleição torna ela um evento midiático? Bom, a eleição por si só, na verdade, é um processo longo que a gente não pode considerar um evento midiático. Existem momentos da eleição que aí sim recebem esse tratamento. Um dos mais estudados é o debate, o teledebate. Muitas vezes, e aí mais ainda porque o Brasil, a gente é um país de tradição democrática muito recente, então o teledebate ele é revestido de uma importância muito grande dentro da programação e dentro do processo político. Então, por exemplo, a gente teve o caso do Lula e do Collor em 89, que foi o debate realizado, que teve até aquele célebre, a edição que foi para o Jornal Nacional, que teria favorecido o Collor e que é indicada como uma das causas da derrota do Lula, né? Então, um debate, e agora a gente teve recentemente, o mais recente foi o do Serra com o Lula, né? Um teledebate, ele pode ser considerado um acontecimento midiático. Ele é ao vivo, ele reúne as pessoas em torno da televisão para assistir, ele traz com ele essa ideia de que você assistir a esse evento significa estar participando de um ritual, e aí naquele caso um ritual político, democrático, importante para a vida do país, né? Outro momento da eleição que pode ser considerado um media event é quando o eleito, e aí já depois da eleição, quando o eleito assume. Mais uma vez o caso do Lula e o caso do próprio Collor também, né? Você tem, e no caso do Lula foi um fenômeno importante porque foi transmitido ao vivo toda a cerimônia, né? Desde a TV ficou mais de 6 horas transmitindo ao vivo, isso é uma característica do media event. E você teve a participação também popular no local, em Brasília, e popular em casa. As pessoas se reuniram para assistir à posse do Lula, né? Uma eleição inteira não é um media event, não é. Sim, esses acontecimentos. Momentos específicos, que são momentos especiais. Nós já falamos aqui do Fernando Collor. Então, no caso do impeachment do Fernando Collor, qual foi a participação dos jovens? Como isso foi usado dentro das coberturas, tanto jornalísticas como do evento mesmo da cassação do mandato dele? Bom, até que ponto a participação do jovem teve importância na cassação, acho que a gente não tem como afirmar, e acho até que se houve alguma, foi pequena. Mas o que acontece é que, olha bem, politicamente, o que a gente vivia? A gente saía de um período longo de ditadura. O Collor era o primeiro presidente eleito democraticamente depois de um longo e tenebroso inverno, e que era um presidente jovem, carismático, bonito, bem vestido, e que sabia explorar a mídia como ninguém, e que tinha uma entrada junto a esse público jovem muito grande, né? Muitas pessoas que votaram pela primeira vez, a gente tem que lembrar que o voto aos 16 começou em 89, né? Essas pessoas votaram pela primeira vez, tiraram seu título para votar no Collor. Então ele tinha essa questão dos jovens. E aí quando você tem também o começo da queda dele, acho que é natural que essa juventude se sinta muito enganada, né? Ela que tinha colocado as suas esperanças de um país diferente, novo, num presidente que era tão próximo dela, teoricamente, e que se sentiu traída. E o que aconteceu também foi o seguinte: o Collor, ele era um sujeito que, assim como João Paulo II, sabia usar a mídia muito bem, né? Vem de uma família que tem tradição em meios de comunicação e tudo, são donos de um império de comunicação, e ele é um sujeito extremamente carismático, que fala muito bem, que usa essa questão do tom de voz que sobe e desce, né? Que consegue envolver as pessoas. E ele usou isso durante todo o mandato, né? Essa história das camisetas que viraram moda, das camisetas com recados, foi o Collor que inventou isso, né? Todo sábado ele saía para correr, quer dizer, ele tinha um ritual. Ele saía para correr sábado da casa da Dinda e cada sábado ele usava uma camiseta diferente, com uma mensagem diferente para um setor diferente da população.
né? Ele tinha esse domínio do que era a comunicação. Só que aí ele foi para a televisão, às vésperas do impeachment, para pedir o apoio dessa população que tinha votado nele, que o tinha eleito. E aí essa população, em vez, né, pediu, não, vamos todos sair de verde e amarelo. E aí essa população que estava se sentindo traída, especificamente os jovens, foi para a rua de preto, né? E os cara pintadas, então, que foram uma parcela importante dessa parte da população que se rebelou, que se sentiu enganada e tal, eu acho que foi tão importante, que apareceu tanto, porque eram jovens que nunca tinham participado politicamente por causa do longo período da ditadura, que tinham muitas vezes votado no Collor, ou se não votaram, que tinham simpatia por ele, né? E que se manifestavam porque estavam se sentindo traídos. E isso acabou dando um corpo grandioso pro evento em si? Para todo o processo do impeachment? Isso. Eu acho que sim, porque se você tem uma juventude que é considerada apolítica, né, que no Brasil a gente vê e as críticas que se fazem, que jovem não gosta de política, que jovem se mantém à parte, que jovem não lê, que jovem não sabe o que está acontecendo, isso é crítica fácil na boca de um monte de gente. Mas quando você vê que não, que são os jovens que estão indo para a rua, que eles estão tendo um papel político importante, eu acho que a mídia acaba... E fora que são jovens, são bonitos, né? Visualmente, plasticamente, são fotografáveis. Então, isso acaba tendo um espaço grande, né? Dentro da cobertura. Professor Vitor, no caso do conclave, ele foi a eleição do novo Papa, né? Que nós sabemos que é o Bento XVI agora. Só que é uma reunião fechada. E a gente está debatendo aqui o tempo todo no que a mídia se prepara para fazer a cobertura daquele evento. Na verdade, a gente acabou tendo a cobertura de uma chaminé, todo mundo aguardando. Por que essa eleição ela é tão fechada, a população não pode ter acesso a essas informações, a esse processo eleitoral que o Vaticano cria? Isso. Eu acredito que esse seja um dos motivos que fazem do conclave esse evento, exatamente esse segredo. Porque se fosse feita aí uma votação aberta, todo mundo acompanhando, não se teria uma grande expectativa. Né? Então eu acredito que esse segredo, né, esse fechamento, e o próprio termo, né, conclave, é uma expressão latina, né, com clave, ou seja, com chaves, né, fechado. Né? Na verdade, essa experiência não é agora, né, é mais antiga. Que na época era para dar aquela ideia, o que aconteceu, né, a história do conclave, né, porque era feita a eleição e havia muita interferência externa, né, reis tinham interesse em nomear um papa, famílias ricas e importantes. Então foi criado, né, um mecanismo para evitar essa interferência externa, de colocar os cardeais numa determinada sala fechada, com chaves, exatamente para eles não sofrerem a pressão externa. Só que isso, com o passar do tempo, acaba ganhando até um outro sentido, né? E hoje, por exemplo, por que deve se preservar isso? Bom, primeiro, teologicamente, vem aquela ideia. Não é a pressão externa que elege o Papa, mas seria o próprio Espírito Santo. Aí vem a explicação teológica, vamos dizer. Mas, humanamente falando, né, à luz das ciências sociais, né, e humanas e da filosofia, nós poderíamos dizer que isso aí, na verdade, faz parte de um ritual até para uma manutenção da questão do poder. Porque acaba se criando uma questão diferente. Olha, os cardeais estão reunidos, os cardeais estão fechados, eles não falam com ninguém. Então, isso aí acaba aguçando a curiosidade. Interessante, tiveram que fazer um investimento muito grande na questão da varredura, para saber se não tinha câmera escondida, alguém tivesse instalado um microfonezinho, enfim, uma questão de espionagem para transmitir ao vivo, né, as votações. Então, toda essa questão do segredo acaba criando essa questão da curiosidade e aguçando. Então, vamos acompanhar. Né? Aí a gente poderia até citar outros casos, né, dentro do não só da Igreja Católica, mas o elemento religioso precisa ter essa questão do segredo. Porque é isso do mistério.
Então você chega num mosteiro budista, também da mesma forma, é todo um ritual. E assim a gente poderia colocar, né, o elemento religioso, se não estiver acompanhado do mistério, ele acaba perdendo a graça, vamos dizer assim. E eu acredito que é isso que faz com que seja transformado, né, nesse grande evento que todos querem acompanhar, né? Bom, nós temos aqui a capa do jornal O Globo, né, do quinta-feira, 7 de abril de 2005. E aqui está, como uma manchete, a maior notícia da história. Morte do Papa ocupa mais espaço na mídia que o 11 de setembro. 1 milhão de pessoas na fila do Vaticano. Né, faz um comparativo sobre esse evento midiático criado e um outro evento midiático, né, que foi uma tragédia, que também tinha maior dimensão, né, como evento midiático. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. E em menos de 2 horas, 2 dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça. Na cidade sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de inteligência militar. E mais um Boeing cai na Pensilvânia. O planeta em alerta geral. Chefes de Estado condenam o banho de sangue. E reforçam a segurança nas fronteiras. Bolsas de valores e moedas internacionais são abaladas pelos atentados. Nos territórios ocupados por Israel, palestinos comemoram a maior ofensiva terrorista de todos os tempos. E na madrugada, no mundo árabe, explosões. Mísseis riscam o céu de Cabul, a capital do Afeganistão. O Jornal Nacional mostra a análise de especialistas sobre as consequências dos ataques. O depoimento dos brasileiros que testemunharam a tragédia. O apoio oficial aos que estão nos Estados Unidos. O dia em que os americanos experimentaram o horror de uma grande guerra. O Jornal Nacional está começando agora. Como que foi feita a cobertura dessa tragédia, professora? Pois é, o 11 de setembro, na verdade, ele começa como um acidente, quer dizer, ele começa jornalístico, né? Ele começa como, bom, um avião bateu num prédio. E aí, um acidente, e as pessoas interrompem a sua programação e entra aquela musiquinha do plantão da Globo e as programações todas e tal, para dizerem o que estava acontecendo. O que se sucedeu é que acabou transformando aquilo num acontecimento midiático, né, que foi o choque do outro avião, e aí a expectativa de que houvesse mais coisas ainda para acontecer fez com que a cobertura daquele acontecimento se estendesse, né? Mas eu não tive ali exatamente um media event porque eu não tive uma preparação prévia para essa cobertura. E uma das questões fundamentais para eu caracterizar um acontecimento como midiático é que eu tenha preparado não só a emissora, a programação, mas também a própria audiência para aquilo que ela vai ver. Né? Ela pode até não saber como as coisas vão correr exatamente, mas ela sabe que ela está vendo alguma coisa especial. Disseram isso para ela, ela se preparou para receber esse acontecimento. E o 11 de setembro não foi assim. Você teve ali um fato jornalístico fundamental, importante, você teve uma cobertura extraordinária, né? As emissoras ficaram no ar direto, um jornalista ficou no ar, ao vivo, direto e tal, dando informações sobre aquele assunto, mas você não chega a caracterizar aquilo para o Dayan e para o Katz como um media event completo. Ele podia ser um media event pela metade. Né? Porque depois que ele começou, a televisão acabou correndo atrás do que estava acontecendo. Para criar alguns eventos. Exatamente. Mas você teve esse caráter jornalístico, né? Não foi um acontecimento preparado, esperado e tal. Algumas ações assim de mobilização, tipo passeata, né? A mobilização da população, a criação de um monumento lá no local onde existia a torre. Isso sim poderia ser considerado um media event? Essa cobertura? Poderia. Agora, uma das coisas que o Dayan e o Katz eles falam, o que a gente vê que está mudando é o seguinte, eles falam do caráter universal do acontecimento mediático. Então, como se esses acontecimentos, para existirem, eles tivessem que mobilizar grande parte da população mundial. E o que a gente vê hoje são acontecimentos que são locais.
Até porque uma das funções dele é exatamente de criar esse caráter de sociedade no meio de gente que está cada vez mais fragmentada, né? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, talvez a inauguração de um determinado monumento no local onde os prédios caíram, talvez lá isso possa ter sido considerado um acontecimento midiático, mas um acontecimento midiático localizado, que não se expandiu, que não teve essa repercussão mundial como teve o caso do Papa. Aqui para o nosso estado, podemos considerar algum evento que acontece como um evento midiático? Dentro do Espírito Santo? Eu não sei, eu acho que a gente nossas TVs ainda não tem essa... Seria em pequena escala, talvez um debate de um político, sim. Mas mesmo assim ainda é pequeno, né? Copiando só o modelo que eles criam, mas nós não conseguimos ainda criar. Não tem, não é revestido de tanta importância ainda, né? Alguns desses eventos midiáticos, eles têm a capacidade de ludibriar ou de esconder alguns problemas sociais? Não, acho que sim. Não sei se eles são criados ou imaginados para isso, mas eles podem ser potencializados. A Copa do Mundo, então, é um fenômeno que, né, na época da ditadura e tal, que quando os jogadores voltaram, foram direto para Brasília, cada um ganhou um Fusca e etc, etc. Você tem como capitanear aquilo que é um evento mediático, porque vamos pensar o seguinte, se todo mundo está prestando atenção na televisão, é porque as pessoas, não estão nas ruas, 2, não estão mobilizadas. Elas estão mobilizadas em torno de um acontecimento, mas nas suas casas assistindo televisão, né? Então, de alguma maneira, um acontecimento mediático, ele coloca as pessoas num lugar protegido e faz com que elas vejam todas uma coisa só. Se a gente pensar num país em que questões políticas importantes são suplantadas por outros assuntos que de repente não são tão importantes assim, como esporte ou como a última novela e etc., um acontecimento pode contribuir para isso, sim. Sim. A organização desses eventos assim pode contribuir para criar um estado de caos ou pode contribuir para a mobilização da população? No caso de uma tragédia também. Sim, o Dayan e o Katz, eles falam que uma das características do movimento do Media Event é exatamente que eles são restauradores. Ou seja, que eles têm um caráter de preservação da ordem social, de substituição, por exemplo. Os rituais são cada vez mais fragmentados ou cada vez mais raros, a gente vê novos rituais. E que os Media Events, então, ao recuperar esses rituais, eles recuperam também o caráter de coesão da sociedade e tal. Isso é o que eles dizem. Nesse sentido, eles são muito mais restauradores e pacificadores do que panfletários ou revolucionários, né? Eles são pela ordem social, na maioria das vezes. Até porque você tem a mídia envolvida. E a mídia dificilmente é revolucionária, não é? Você tem... A mídia, ela é muito mais pró-dominantes do que pró-revolução. Então, você tem que ter a participação da mídia, senão você não tem um acontecimento midiático, né? A televisão tem que se comprometer com esse acontecimento. Então, será que a Rede Globo ia se comprometer com um acontecimento que fosse revolucionário? Provavelmente não. Provavelmente não. A senhora falou sobre rituais, né, ritos. Professor Vitor, no caso do Bento XVI, né, ele celebrou a primeira missa dele e houve uma cobertura assim, em grande escala. Mais de 10 canais aqui no Brasil estavam fazendo a cobertura dele às 5 horas da manhã lá, exibindo. O que a gente pode esperar do novo Papa e onde o senhor acredita que ele vai iniciar a se relacionar com a mídia? Eu acredito que o Papa Bento XVI, eu não diria assim, vai ser caracterizado como um continuismo, né, puro e simples. Mas eu acredito que o jeito de conduzir a Igreja Católica não vai ser tão diferente do jeito de João Paulo II. Até porque os dois trabalharam juntos nestes últimos anos, né? A maior parte, né, do pontificado
de João Paulo II foi ali ao lado do cardeal Joseph Ratzinger, né? Hoje Bento XVI. Então eu acredito que do ponto de vista doutrinal e moral, com certeza a Igreja Católica não vai mudar. Apesar das pessoas, né, estarem comentando que grandes mudanças irão acontecer. Uma pressão, né? Uma pressão, exatamente. Eu acredito que não, até porque o Ratzinger, historicamente, tem assumido essa postura que nós já vimos em João Paulo II. Do ponto de vista doutrinal, do ponto de vista moral, ser um indivíduo extremamente conservador, até no sentido positivo do termo, né? Quando eu falo que Bento XVI é um indivíduo conservador, não significa que esteja tentando denegrir a sua imagem. Pelo contrário, ele acredita que a doutrina católica precisa ser preservada, né, e conservada. Então, eu acredito que, nesse sentido, ele vai dar continuidade àquilo que João Paulo II vinha fazendo. Em função de quê? Porque ele e João Paulo II sempre trabalharam juntos, né? E ele dava esse suporte ao Papa João Paulo II, né, como prefeito da congregação, né, para a doutrina da fé. Então, eu acredito que haverá uma continuidade nesse sentido, não haverá uma mudança significativa. Em relação à questão de lidar com a mídia, é um tanto até difícil, né? Porque João Paulo II, exatamente, é aquela figura assim, é carismática, aquele brilho, né? O cardeal Ratzinger é um teólogo, né? E até a própria aparência dele, nós observamos, por mais que ele queira, né, aparecer bem no vídeo, não é aquela figura de João Paulo II, que a gente via logo no começo. Ele, né? chegou já sendo rotulado como um mão de ferro. Um mão de ferro. Até onde ele pode ser considerado mão de ferro? Até onde ele é considerado conservador? Isso. Olha, durante o tempo que ele... É até interessante, né? Tem alguns teólogos que dizem o seguinte: existe um Ratzinger professor de teologia e um Ratzinger prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Diz que na época que ele atuava como professor de teologia, extremamente produtivo. A partir do momento que ele assume essa incumbência de ser o prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, e ele se sente na obrigação de conservar a pureza da fé católica, frente aos desafios do mundo, frente à questão da modernidade, então ele assume esse caráter de conduzir as coisas com mão de ferro. Então foram muitos teólogos, né, principalmente aqueles que destoavam da posição assumida por ele. Então, por exemplo, seria um erro falar que Leonardo Boff deixou de lado a ortodoxia. Pelo contrário, um teólogo respeitadíssimo. O único crime dele, vamos dizer, foi pensar diferente do cardeal Ratzinger. Inclusive, uma obra que ele lançou, que gerou uma polêmica muito grande, né? Igreja, Carisma e Poder, em que ele dizia, né, que a igreja tem o lado do carisma, da força do Espírito Santo, mas tem as relações de poder em seu interior. Então, isso, de certa forma, bateu de frente com o próprio posicionamento do cardeal Ratzinger, né? E aí, vocês podem até se perguntar: Vitor, você fala o cardeal Ratzinger e Bento XVI. Na verdade, são a mesma pessoa. E até é interessante, o Leonardo Boff, né, escreveu um artigo recente dizendo, né, que ele acha muito difícil somente a nova missão mudar a personalidade de uma pessoa, né? Quando questionado, será que o Papa Bento XVI vai mudar essa visão? Porque agora ele é o Papa, não é só o cardeal Ratzinger, né? Então ele dizia: eu acredito ser muito difícil uma pessoa, só pelo fato de ter mudado de função, mudar a sua personalidade, a sua crença, né? Então eu acredito que o Papa Bento XVI vai dar uma continuidade a esse trabalho do Papa João Paulo II. Ele já vem sendo taxado, né, de mão de ferro, porque historicamente ele fez isso, sem sombra de dúvidas, e eu acredito que o Colégio dos Cardeais apostou nisso, né, em função de acreditar que no momento, né, em que quase tudo se dissolve no ar, então o Colégio dos Cardeais precisou eleger alguém para cuidar, né, da solidez da fé.
Eu acredito que é até ainda prematuro para dizer qual vai ser o comportamento dele frente à mídia, né? Ele está esboçando, é um homem extremamente competente, capaz, né? Mas ele ainda não tem aquele brilho inicial que João Paulo II tinha, né? O que isso fez com que ele se aproximasse com muita tranquilidade, né? E aí também tem uma outra questão, será que ele vai ter condições de realizar todas as viagens? Porque o que fez de João Paulo II também, essa grande figura presente na mídia, foram todas essas viagens, né? Será que o cardeal Ratzinger vai ter essa força de vontade, esse ímpeto, né? Então é algo que ainda é uma incógnita, né? Uma interrogação. Vamos ter que ficar aguardando. Aguardando, né? Exatamente. Professora Janaína, no caso do velório do Papa João Paulo II, quem gerou as imagens foi a TV do Vaticano. Então, eles estavam organizando o Media Events. Uhum. Só que nós, aqui no Brasil, né, a gente viu que os jornalistas das televisões todas tinham que entrar na fila junto com todos os fiéis e fazer a entrevista ali meio que quase num improviso. Sim. E nós vimos elementos interessantes, né, que era a população indo com o celular lá, então aquele monte de mãozinho fotografando e filmando, né? Então, essa relação toda da utilização da tecnologia, ou seja, ali não se seguiu o mesmo protocolo. Como para o jornalismo, né, para estar noticiando isso, ele pode aproveitar a imagem que foi gerada, ou seja, como estava sendo organizado e como que é criado esse ambiente de notícia aqui no Brasil para se receber esse media event e talvez até amplificar. Como que se dá essa relação? Olha só, o Papa também, quando ele foi a Portugal para poder, acho que canonizar, quando ele esteve em Fátima, não me lembro mais exatamente qual era a razão, e que ele acabou lá revelando o terceiro segredo, né? Eu estava lá em Portugal. E lá aconteceu coisa semelhante. Existia uma televisão que era responsável por gerar imagens do evento. Então, você não tinha liberdade para todas as emissoras. No caso de Portugal, era a RTP, que é a televisão pública portuguesa. E, no caso do Vaticano, a TV, né, lá do Vaticano. Isso dá para os organizadores a certeza de que o acontecimento vai sair como eles planejaram. Porque se eu controlo o acontecimento e se eu controlo também, de alguma maneira, a emissora que vai cobrir esse acontecimento, eu tenho certeza que não vão mostrar nada que em algum momento pode destoar desse ritual. Eu tenho certeza de que o caráter jornalístico não vai suplantar o caráter cerimonial. Porque essa é uma das questões da cobertura jornalística do evento, é que o que é jornalístico e o que é cerimonial. Porque para o jornalista, eu imagino que deve ser complicado você assumir uma postura que é diferente da sua postura habitual. Quando você assume a cobertura de um media event, você é quase que um mestre de cerimônia. Você ali deixa de lado o seu caráter crítico e inquisidor e etc. E você é oficial daquele evento, você é parte daquele evento. Você o aceita e o transmite. E aí lá em Portugal aconteceu uma coisa engraçada que foi o seguinte: essa revelação do segredo não estava nos planos de ninguém, né? Talvez no do próprio Papa, mas isso não era alguma coisa que tivesse sido planejada previamente. Então, quando aconteceu essa revelação, o noticioso suplantou o ritualístico. E aí você percebia nos jornalistas até uma mudança de entonação e de postura, e emissoras que não estavam cobrindo o evento porque se sentiram ofendidas de ter que transmitir imagens da RTP e não as suas próprias imagens, né? Ou porque consideravam que aquilo não deveria ter o destaque, que o dia inteiro, foi um dia inteiro em Fátima, naquele momento começaram a transmitir. Mas foi uma inversão do fato, na verdade, uma inversão do acontecimento. Porque ele, naquele momento, ele deixa de ser só ritualístico, só cerimonial, para ser jornalístico também. E aí o jornalista fica mais à vontade no papel, porque ali tem uma notícia, ali tem um acontecimento, né? Então ele muda de função. Ele se aproveita dessa organização. Exatamente. E aí, no caso lá da morte do Papa também e do velório, quer dizer, se eu tinha uma televisão oficial,
aquelas outras pessoas, elas assumiam um papel de mestre de cerimônia para nós que estávamos aqui no Brasil. Mas lá naquele momento, eles eram meros espectadores, eles não tinham, né, a TV do Vaticano não os assumia como mestre de cerimônias daquele acontecimento. Certo, e aí eles que eram responsáveis pelo Media Events. Exatamente. Nós temos aqui o livro, né, que para quem tiver mais interesse de conhecer, né, sobre Media Events, né, a história em direto. A edição é portuguesa. Os acontecimentos midiáticos na televisão, que é do Daniel Dayan e Eliú Katz, que são os principais autores, né, que têm pesquisado nessa área. Bom, nós gostaríamos de agradecer aqui a presença da professora Janaína Leite e do professor Vitor Rosa, né? E se você tem alguma dúvida, pergunta ou sugestão dos temas, escreva para o nosso e-mail, que é media@faesa.br. Voltamos na próxima semana sempre com temas da mídia para você. Uma boa noite.